Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus capítulo 9, dos versículos 1 ao 8. E aqui, um homem em cima de uma maca é levado até Jesus assim que ele sai do barco. Esse homem era um paralítico, não podia andar. E Jesus, impressionado com a fé, e aqui eu entendo que ele está falando tanta fé, estou lendo a versão da Bíblia, a Mensagem, e diz assim: impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, eu perdoo os seus pecados. E eu entendo que esse tanta fé aqui é porque eram necessários 4 homens para carregar aquela maca, além do paralítico que estava em cima dela. Então 5 pessoas ali, munidas de igual, digamos assim, igual carga de fé, a ponto de confiar em que Jesus curaria aquele homem. Então, tanta fé ali, Jesus está falando, 5 pessoas que creem no poder de Deus, para perdoar pecados. Só que alguns fariseus ali estavam também naquele momento, alguns líderes religiosos estavam naquele momento ali próximos de Jesus e começaram a cochichar que aquilo era uma blasfêmia, porque eles não criam que Jesus era filho de Deus, não criam que Jesus era o Messias, então, claro, não criam que ele poderia perdoar pecados, então consideraram aquilo uma blasfêmia, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e questionou: por que o cochicho? Vocês acham que é mais fácil para mim dizer eu perdoo seus pecados, ou pedir que o homem se levante e saia andando? E aí ele, para que ficasse claro que ele era de fato Deus encarnado, e que ele estava autorizado por Deus, ele era filho de Deus e estava autorizado por Deus a trazer o reino de Deus para cá, levar a cura, virou para o homem e ordenou que ele se levantasse, pegasse a sua maca e fosse para casa, e assim aconteceu, e as pessoas ali ficaram aterrorizadas, e impressionadas com o poder de Jesus, com a autorização que ele tinha de Deus para realizar, então, milagres como estava fazendo naquele momento. E é muito interessante porque na nossa caminhada cristã, nós, vez ou outra, podemos nos deparar com pessoas que, digamos assim, dão de ombros para a fé, falando: poxa, como que você pode ainda crer em Deus, ainda ir à igreja, ainda fazer isso, fazer aquilo, enfim, passando por esse monte de problema? Já não ficou claro para você que isso aí não resolve nada? Já não ficou claro para você que você precisa tomar uma outra saída, uma outra solução, enfim, e esquecer esse negócio aí de ser crente, ou de seguir a Deus, ou de ser cristão, enfim? E são pessoas que ainda não entendem que nós não seguimos a Cristo, nós não nos tornamos os seus discípulos, nós não escolhemos viver essa vida por conta daquilo que ela pode nos trazer em benefício. Esse homem aqui, a maravilha do que aconteceu ali, não foi a cura em si, foi o perdão dos seus pecados, foi a sua fé. E é isso que Jesus faz conosco. É por isso que nós devemos estar na estrada, na vereda, da imitação de Cristo. É por isso que nós devemos entrar pela porta, como estávamos falando no evangelho anterior, no evangelho de ontem, que a igreja nos propôs no dia de ontem. Se seremos curados, se ficaremos ricos, se casaremos, se teremos família, são outras questões que não nos cabem e não podem interferir na nossa motivação de fé em Jesus, na nossa opção por segui-lo, na nossa dedicação à igreja e àquilo que fazemos para ele. Então, eu enxergo nesse evangelho que a igreja nos propõe hoje essa necessidade, a necessidade de nós estarmos prontos a responder se eventualmente alguém nos questionar a respeito da nossa fé. O porquê nós fazemos o que fazemos, o porquê seguimos a Jesus. Esse homem aqui nos mostra. Ele foi ali, é claro, esperando receber uma cura? É bem provável que sim. Jesus se encantou, no entanto, com a fé deles. E Jesus fez algo muito maior do que simplesmente curar aquele homem. Ele perdoou os seus pecados. Ele religou aquele homem, que não mal podia ficar sobre as próprias pernas, a Deus. Isso é uma obra que médico algum, que remédio nenhum, que dinheiro qualquer pode ou poderia fazer,
Apenas Deus pode curar, mas mais ainda, apenas Deus pode curar feridas internas da alma, sarar e entregar perdão de pecados e religar, nos tornar seus amigos novamente, assim como um dia já foi, quando nós lemos em Gênesis, lá o início de tudo nós vemos. Então aqui está a maravilha da fé cristã, aqui está o que Jesus faz comigo e com você. Esse é o verdadeiro milagre. Podemos estar sendo seus discípulos, seguindo, ainda doentes, ainda pobres, ainda sofrendo, ainda, enfim, coloque aí a pior situação possível para você viver o que você está vivendo, mas não o siga buscando nada em troca. E explique às pessoas que ser cristão não é querer algo em troca de Deus, é querer se tornar seu amigo novamente, é querer buscar o perdão dos pecados, o que nos sara, o que nos cura espiritualmente. Essa é a verdadeira motivação de fé do cristão, deve ser. E esse homem aqui, esse caso, nos mostra isso. Deus abençoe você. Até amanhã.